boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo pela TV Cidade. Bem, eu escolhi o tema hoje, o discurso da violência, a partir de uma notícia na TV, que foi naquela ocasião em que uma moça, uma mãe de família foi capturada, porque não há realmente outra palavra a ser dita, confundida com uma outra pessoa que supostamente tenha raptado uma criança para ser levada para magia negra. Bem, eu digo supostamente porque até onde eu sei isso não foi confirmado, se realmente existiu essa criança que foi capturada para a magia negra. E aquelas imagens, eu não consegui ver as imagens todas, confesso, mas elas me chocaram por demais. E a partir daí eu comecei uma reflexão sobre a violência, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso discurso. Bem, aquela moça no braço daquelas pessoas, e inclusive crianças também assistindo, sendo espancadas quase até a morte, porque as pessoas estavam revoltadas achando que ela tinha levado uma criança para a magia negra para ser morta. Bem, independente se ela era ou não era mulher, eu acho que aquela atitude daquelas pessoas de violência contra aquela mulher não se diferencia muito da atitude de pessoas que matam crianças em rituais satânicos ou matam animais em rituais religiosos. O que nos faz perder a linha entre a razão e a emoção? O que nos faz partir para uma violência de fato contra um ser que está ali indefeso? Por mais criminosa que seja a pessoa, quando nós não conseguimos manter a paz e a calma num momento como esse e partimos para uma agressão, tanto física como oral, nós estamos fazendo o mesmo que esses algozes. Eu realmente acredito assim. Então, aí eu fui buscar na história vários discursos de violência e também discursos de não violência. E eu encontrei duas grandes figuras, dois grandes expoentes da história, que foi, sem dúvida, Hitler e Gandhi. Os dois contemporâneos entre eles, e Hitler com um discurso extremamente de violência, extremamente, acredito que ele acreditava realmente naquilo que ele pregava, naquilo que ele lutava, sem dúvida. Inclusive bem próximos, um falecido em 39 e outro falecido em 45, né? A história realmente Sim. Bem contemporâneos, como você disse. E com discursos tão diferentes. Hitler, ele acredita que o nazismo tenha matado em torno de, não sei o número exato, assim, mas há indícios que isso tenha sido em torno de 7 milhões de pessoas, não somente judeus, mas homossexuais, pessoas com deficiência mental, enfim, negros, ciganos. Testemunhas de Jeová. Exatamente. Então, ele buscava uma raça pura. Eu acredito que ele tenha sido movido por isso, buscando uma raça pura para a humanidade. Ele quis excluir, também movido por questões políticas, ele quis excluir essas pessoas daquilo que ele chamava de humanidade. Bem, e através do discurso dele, ele conseguiu muitos agregados políticos, agregados civis, muito pelo discurso. Então, que peso tem nossa palavra na humanidade? Que peso tem nossa palavra no destino da humanidade? E hoje, na sociedade atual, nós vemos nas redes sociais um discurso de violência absurdo, porque pessoas estão cada vez mais inconformadas com a injustiça. Elas acreditam que através do discurso da violência elas vão conseguir mudar essa injustiça.
E para mim isso é um grande engano, porque, como dizem, os fins justificam os meios. Não, não pode ser assim. Os fins não podem ser justificados pelos meios, de maneira alguma. Os fins são, na verdade, consequência daquilo que nós fazemos ou não fazemos. Porque dentro desse discurso da violência, existe também o discurso do silêncio, que também muitas vezes é o discurso da violência. Porque quando nós estamos no silêncio, quando nós estamos vendo injustiças sendo cometidas, crimes, barbaridades, e nós nos mantemos de uma postura de silêncio ou de não preocupação com o outro, porque na minha casa está tudo em ordem, porque no meu âmbito social, do pequeno social, familiar, eu tenho a minha comida, eu tenho como vestir, eu tenho poder de compra, então eu não me preocupo jamais com aquilo, com o sofrimento do outro. Isso também é um discurso de violência, que é um discurso da omissão. A omissão muitas vezes pode ser violenta, sim. E, bem, como eu disse, Gandhi é um grande expoente da nossa história. Gandhi, ele nos propôs exatamente o contrário. O discurso da não violência. Da não violência que também não se omite, que não se silencia. Aí ele propõe a desobediência civil, ele que foi um grande líder religioso e para mim também um líder político, ele conseguiu, sem uso da violência das mãos ou das palavras, uma certa libertação da Índia. E até um certo ponto, até a união para interesses comuns dos muçulmanos e dos hindus. Enfim, mas Gandhi, ele não foi violento. Ele não fez um discurso de violência. Ele mostrou que somente o amor é capaz de mudar a história. E nós vimos hoje poesias aqui sobre o amor, o que é o amor, o que não é o amor. O amor não pode ser confundido com a guerra de forma alguma. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ter ingenuidade de acreditar que tudo vai mudar apenas com o amor subjetivo. Não é isso. O amor, ele tem que ser algo realmente objetivo, que nos mova, que nos faça sair de nós mesmos, de ir em contra as necessidades do outro, ao sofrimento do outro. Quando nós estamos insatisfeitos com a política de um governo corrupto, e quando nós estamos insatisfeitos e nós queremos colocar isso como reflexão e orientação e conversa para que isso mude, nós estamos agindo também com amor, porque nós estamos só pensando no nosso bem-estar, mas o bem-estar de uma humanidade inteira. Então é preciso realmente tomar muito cuidado com esse discurso da violência. Porque a sociedade, nós vivemos, infelizmente, num mundo cheio de violência. E para combater a violência, não pode ter mais violência. Precisa sim de uma revolução. Aí dizem, não se faz revolução com sangue. Mas, por outro lado, há uma frase de Gandhi que fala assim, que nós devemos estar preparados para morrer por várias causas, mas não matar por nenhuma causa. E esse realmente é um pensamento que eu quero seguir para a minha vida. E vendo aquelas imagens daquela mulher sendo espancada, que chocou a mim, eu tenho certeza que chocou a muitos. O que nos faz? Aquelas pessoas ali estavam revoltadas, claro. Afinal de contas, de outro lado era uma criança, ou não? Mas o que faz com que essas pessoas tenham uma atitude de violência, de falar, de xingar, de matar, de bater um outro alguém que estava ali indefeso? Será que eu sou diferente daquelas pessoas? Será que eu sou igual, sou diferente? E
Eu trouxe um trechinho aqui, um pensamento de um sobrevivente do Holocausto, e ele diz justamente isso. Ele fala em sua obra intitulada, um texto intitulado É Isso um Homem? Ele fala o seguinte: aquilo que tanto prezamos em nosso comportamento cotidiano é, no caso da grande maioria das pessoas, apenas uma fina camada de verniz que pode ser facilmente retirada numa situação limite, como é a de um campo de concentração, revelando por baixo uma crueldade que não diferencia muito as vítimas dos algozes. Então, ou seja, nós talvez estejamos muito perto de cometer um ato de violência, e isso realmente me preocupou bastante. Então, nós temos que cuidar para, no dia a dia, no nosso cotidiano, não nos deixarmos influenciar por discursos de violência, para que não nos contaminemos com isso. Discurso de violência não, discurso de inconformidade sim, com as injustiças sociais, mas não com a violência. No início do programa, o Luiz Antônio se referia até às manifestações que estão acontecendo contra a Copa. O direito de se manifestar, ele deveria ser válido, assegurado, infelizmente não tem sido também, mas aquela bagunça, aquele quebra-quebra, aquela violência não é algo saudável. Quebrar patrimônios, quebrar prédios, toda aquela violência por parte dos manifestantes e também de uma polícia financiada por uma política, ao meu ver, um pouco incapaz para lidar com essa situação, não é saudável. Você acha que está citando muito bem esse exemplo, que ainda falta para os governantes ter essa capacidade de dialogar com a comunidade, de dialogar com aquele que é divergente, de forma a não provocar esse discurso da não violência. Porque nós temos visto aí, inclusive eu hoje postei no Facebook um vídeo em que a pessoa dominada já, durante o protesto, que ele está fazendo de forma legítima, lá em São Paulo, ele tem o seu olho atingido por um spray de pimenta, como se fosse alguém pichando uma parede. E aí nós pensamos, que polícia é essa que atua a favor do cidadão? Será que está atuando realmente a favor do cidadão? Ou em nome de qual interesse? Interesse do nosso governo? Interesse de quem está organizando essa Copa do Mundo? E assim nós vemos várias atitudes sendo tomadas em nossa sociedade. Como o Luiz falou, nossa sociedade tem representatividade de todos os segmentos, e em que é interessante essa provocação da violência para justificar esse aparelhamento estatal. Quanto mais tivermos demonstração de violência, atitudes de violência em nossa sociedade, mais o Estado se arma, mais o Estado se guarnece e sufoca o cidadão. Exatamente, André. Isso é preocupante, porque isso, onde nós iremos chegar? Realmente eu não acho que com flores nas mãos nós iremos combater as armas. Não acho realmente que seja assim. Mas também não acho que com pedras nas mãos que nós vamos combater as injustiças sociais. Também não acho isso. Só acho que esse discurso, essa violência toda, esse discurso das palavras, vamos matar, vamos fazer o mesmo, isso vai nos levar talvez a uma loucura tremenda, uma perda de uma identidade humanitária, aquilo que nos é próprio. E eu digo isso, como vocês sabem, eu sou ativista do direito animal. Então, eu convivo bastante com o sofrimento, com a exploração animal e com crueldades cometidas com os animais, que são seres indefesos também. E nesse meio, eu vejo muitos dos meus iguais
cometendo também esse discurso da violência, porque uma mulher matou um cachorrinho e aquela enfermeira que até ficou famosa, e vamos matá-la, vamos fazer o mesmo com ela, vamos pendurá-la numa corda. Gente, o que nos faz diferente dessa mulher tendo o mesmo discurso? Não é de guerra que nós precisamos realmente mais de amor, nós precisamos de mais de poesia, de música, de educação, de cultura, de uma política pública que realmente seja para o povo. Mas não é com uma pedra na mão que nós vamos conseguir isso, não é com uma palavra de baixo escalão que nós vamos conseguir isso, não é xingando, não é ofendendo a mãe, sabe? Não é assim. Pelo contrário, acho que está mais do que na hora de nós termos um discurso mais pacífico. E quando eu digo pacífico, não é um discurso de não fazer nada, pelo contrário, é de fazer valer nossos direitos através da revolução, sim, da manifestação, sim, de cobrar dos nossos governantes sermos atuantes na cultura, na educação, de sermos atuantes nas reuniões políticas, de fazer parte da política, sim, de cobrar daqueles que realmente devem ser cobrados. E essa questão, por exemplo, da Copa do Mundo, eu não gosto de futebol, nunca gostei de futebol, então eu não assisto Copa do Mundo. Todos têm direito de assistir, de gostar, de torcer para o time. Agora, está muito bem claro isso, que não houve realmente uma preocupação com a população, com o povo brasileiro, quando a Copa foi cogitada para ser sediada aqui no Brasil. Eu acredito que não. Mas o povo gosta do futebol, então o povo que torce para o futebol. Agora, quem não gosta, quer se manifestar e acha realmente que tem que se manifestar, tem o direito sim de se manifestar, mas sem violência. E como o André bem disse, o nosso governante, ele está querendo talvez oprimir essa manifestação, esse direito das pessoas se manifestarem através da violência, porque não estão sabendo realmente agir com sabedoria, com talvez dignidade. Não sei se poderia falar isso, né? Mas é realmente um governo que oprime, mas não dialoga. São governos, na verdade, né? Tanto estaduais como federal, sim, como municipais. O que falta muitas vezes, Rosângela, Luiz, como o Luiz e a Bianca bem citaram aqui no bloco passado, é saber olhar em outras sociedades como eles conseguem resolver essas situações. Nós temos aí, aqui mesmo no nosso país, várias nações indígenas em que eles se reúnem em conselho, vão lá onde o ancião tem a palavra, onde as lideranças têm a palavra e procuram conversar quando um assunto é pendente dentro daquela comunidade. Nós vemos aí no Oriente Médio muitas vezes também acontecendo isso. Eles procuram a palavra de alguém mais entendido, alguém experiente que vai lá. E aqui não, aqui vamos resolver tudo na borracha, na bala, na ignorância. Não tem essa procura do diálogo, né, para poder achar um terceiro caminho. Você está brigando por uma situação, eu estou brigando por outra, e de repente nós podemos encontrar um terceiro modelo, mas nós não conseguimos sentar e conversar, porque é mais interessante nós ficarmos nos confrontando. Aí você pega uma pedra de 2 centímetros, daqui a pouco aumenta para 3, para 4, para 5, e assim vai aumentando a escala dessa violência. Por outro lado, André, Rosângela, existe também um comprometimento da mídia, da imprensa, também das pessoas formadoras de opinião em geral, e vimos também há algum tempo pessoas importantíssimas para a nossa nação que formam opinião darem certos depoimentos em telejornais, em programas, que nos causam bastante receio quando uma pessoa vê uma atitude diante da nossa sociedade, uma atitude de lixamento, qualquer coisa desse tipo, de violência,
e ela é formadora de opinião e vem falar que aquilo é até justificável, aquilo pode ser de alguma forma justificável. Lembramos que o que ela falou pode ser até uma coisa inofensiva aos olhos de muitos, até porque ela também se coloca diante de uma religião a qual respeitamos muito. Nós respeitamos muito essa religião a qual ela se coloca. Então muita gente até diante dessa religião acaba achando que aquilo é inofensivo. Só que a partir do momento que você coloca que é justificável qualquer tipo de violência, pode ser até justificável, pode ser até compreensível, etc., como foi dito, isso é extremamente perigoso, porque desta forma o partido nazista chegou ao poder em 1933 na Alemanha, depois de muitos anos tentando chegar ao poder. Em 1933 se instalou, em 1934 já era uma máquina potente de guerra, era uma estrutura fantástica, porque eram realmente grandes trabalhadores, só que com a semente do mal dentro deles. Em 1939 sabemos que estourou uma guerra. Antes dessa guerra, aquele exército nazista em 1937 já ajudou a fazer desgraça em solo espanhol. Em 1939 invadiu a Polônia. Em 1940 tomou a França. A Europa começou a sucumbir diante daquilo, até que comemoramos aí, entre aspas, há 7 dias, na sexta-feira passada, o dia D, quando foi o início da decadência daquela tragédia que estava acontecendo na Europa, quando teve a tomada da Normandia. Todos sabemos a história da Segunda Guerra Mundial, um pouco que seja, vimos o horror que foi. Hoje, Rosângela Coelho trouxe para a gente um pouco sobre o discurso do Hitler, e discursos esses hoje na televisão brasileira eu vejo de forma muito perigosa. Me parece, pelo menos a minha pessoa, uma semente da extrema-direita dentro de nosso país, essa extrema-direita que não fez só horrores na Alemanha. A Alemanha a gente coloca aí o nazismo como o auge de tudo isso, pela maior das guerras que já existiu. Só que tivemos exemplos em vários outros países, na Iugoslávia, na China. Não é só a extrema-direita que faz desgraças, a extrema-esquerda também faz desgraças, promove guerras, mortes. Está aí a esquerda na Rússia promovendo 20 milhões de mortes no governo de Stalin. Então, o que nós repudiamos aqui é esse discurso violento e o comprometimento da mídia com esse discurso violento. Pessoas que se utilizam de suas funções enquanto jornalistas para achar justificáveis, compreensíveis lixamentos, acho que essas pessoas precisariam, no mínimo, de um tratamento psicológico ou psiquiátrico. André? Vale lembrar, Luiz e Rosângela, que vocês até enfatizam bem a questão do discurso. O discurso não está somente nas palavras. O discurso da violência está muitas vezes de forma sutil, impregnada na arte, na cultura, na literatura. Muitas vezes acaba passando desapercebido pelas pessoas e a pessoa vai consumindo esse discurso da violência. Foi assim como você disse que o Hitler utilizou a literatura, o cinema lá na Alemanha para poder colocar na cabeça das pessoas os conceitos, né, que acabaram todo mundo sabendo aí o que aconteceu, passando por cima, né, de muita gente, matando muita gente. Foram utilizadas várias formas de manifestações artísticas para poder transmitir esses conceitos, essa forma de pensamento. E um gênio na propaganda, né? Goebbels, né? Grande gênio da propaganda. Grande gênio. E Hitler nos diz assim, que sorte para os ditadores que os homens não pensem. E talvez seja por aí mesmo, né? Só através realmente da educação, de um pensamento verdadeiro que a gente vai conseguir combater todo esse discurso da violência, a violência proposta pelas mídias, proposta pelas artes, e até algumas artes e
e músicas, enfim, da gente saber realmente selecionar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Isso somente nosso pensamento é capaz de fazer, e não agir no auge da emoção, realmente. Somente uma pessoa que é capaz de pensar com a sua cabeça de verdade pode ficar neutra numa circunstância extrema como muitas vezes nós podemos passar. Então, essa é uma dica, é uma conversa de hoje. Essa conversa de hoje é para você, mas é para mim também, para todos nós que convivemos com as injustiças no mundo, com as crueldades cometidas, que nós não nos deixemos levar por essas crueldades, por essas injustiças, que nós sejamos de fato pessoas humanas, no sentido verdadeiro da palavra, e que possamos não também nos silenciar diante das injustiças, mas agir de fato com sabedoria e com amor. E eu aproveito o momento que me é dado também para agradecer a todas, não poderia deixar de fazer isso, a todas as pessoas que me ajudaram a procurar o meu cachorrinho que havia fugido e ficou fora de casa há 17 dias. Eu quero realmente agradecer muito todas as pessoas de outros estados, pessoas até fora do país, entraram em contato comigo, solicitando ajuda, encontrei. Eu encontrei o meu cachorrinho. Na verdade, eu não encontrei, ele me encontrou novamente. E foi assim quando eu o resgatei, muito doente, com câncer, e dessa vez, depois de 17 dias que ele havia fugido, não sei porquê, ele me encontrou novamente, porque ele voltou sozinho. Ele só tem um olho, ele poderia ter sido atropelado facilmente, mas o meu amor, eu tenho certeza disso, e a energia e as orações das pessoas todas trouxeram ele de volta em uma madrugada, que foi o nosso reencontro. Então, eu realmente quero agradecer muito a ajuda das pessoas que me motivaram, que agiram com um discurso de amor e não um discurso de violência. Porque eu poderia realmente ter sido julgada com um discurso de violência, me acusando de ter sido relapsa no tratamento desse animal que eu deixei fugir. Mas não, as pessoas agiram com um discurso de amor. E foi realmente esse amor que o trouxe de volta em segurança. Então eu realmente agradeço muito todas as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que compartilharam, todas as pessoas que ainda têm tempo e amor no coração para se dedicarem a ajudar outras em causas com os animais, em causas com crianças, na arte, na cultura, as professoras que hoje aqui estiveram, que têm realmente amor pela profissão, que mesmo tendo poucos recursos, conseguem levar um trabalho muito bonito adiante e conseguem despertar nas pessoas o gosto pela leitura. Então, são essas palavras de amor, de ordem, de educação que nós devemos levar adiante, e não as palavras de guerra, de violência, de dor e de sofrimento. Rosângela, muito obrigado por esta coluna maravilhosa que você fez hoje. Parabéns pelo cachorrinho que retornou, não sabia. Ficamos muito contentes, eu e o André aqui, por isso. E nosso tempo acabou que se findou. E vamos terminar o Literatura. Mais uma vez, obrigado, Rosângela. E André, para um recado final. O recadinho final, só lembrando que amanhã, enfim, vai ser realizado no sítio do Pica-Pau Amarelo o sarau Carlos Drummond de Andrade. O Ludwig Santana está nos acompanhando lá na Esplanada Santa Terezinha, agradecendo a Tina Lopes, que é administradora lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, e agradecendo a Lourdes também pelo apoio que tem dado, e todo mundo que vai participar desse sarau. E na nossa audiência também o Ramon e a Doralice Moraes, lá no Parque São Luís. A Doralice, que é a protagonista do filme Encontro Divino aí, né, a mãe, e eles estão sempre acompanhando o nosso programa.
Para você que acompanha o Literatudo, que deixou aí de assistir o jogo da Copa do Mundo hoje, nosso muito obrigado. Na sexta-feira nós estaremos aqui de volta no mesmo horário, a partir das 15 horas. E um abraço aí especial ao nosso querido amigo Paulinho na técnica, que hoje ele está muito alegre com a vitória do Brasil. Então até a próxima sexta, obrigado pela audiência.